Senado está votando um amplo projeto de reforma eleitoral. Os democratas dizem que ele protegeria o direito do voto, mas os republicanos dizem que seria um exagero federal. É provável que ele obtenha 10 votos republicanos de que precisa para avançar. E os debates em torno da crise da fronteira continuam. Mais de 50 republicanos da Câmara estão convocando Biden para substituir Harris como a czar da fronteira. E enquanto o governo Biden reveste mais políticas de fronteira da era Trump, Nebraska está enviando tropas para a fronteira com o México para ajudar na aplicação da lei. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. As primárias para o prefeito de Nova York ocorreram em nível nacional e o Senado está votando o projeto de lei de reforma eleitoral abrangente. Os democratas dizem que ele protegeria os direitos de voto, como é apelidado For the People Act. Mas os republicanos dizem que seria um exagero federal. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse: é uma votação sobre se o Senado deve simplesmente debater a questão dos direitos de voto, a questão crucial dos direitos de voto neste país. Ele disse que é em resposta às leis de votação em estados liderados pelos republicanos que ele chamou de ataque ao direito do povo. Mas nem todos concordam. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, respondeu dizendo: eles deixaram bem claro que a verdadeira força motriz por trás do For the People Act é o desejo de burlar as regras das eleições americanas permanentemente a favor dos democratas. Os republicanos estão unidos contra o projeto de lei, por isso é improvável que seja aprovado, uma vez que precisa de pelo menos 10 votos republicanos. Isso porque os democratas precisariam de 60 votos para anular a obstrução e começar o debate do Senado dividido igualmente. O projeto de lei de quase 900 páginas expandiria o registro eleitoral, exigiria 15 dias de envio pelo correio e votação antecipada e limitaria os estados de remover eleitores dos cadernos eleitorais. Na semana passada, o democrata Joe Manchin propôs um acordo para tentar obter apoio bipartidário. Ele incluía requisitos de identificação do eleitor pelo menos 15 dias antes da votação antecipada, fazendo com que os estados enviem cédulas ausentes aos eleitores qualificados e fazendo do dia da eleição feriado. Os requisitos de identificação do eleitor são 15 dias de votação antecipada, células ausentes para eleitores qualificados e tornar o dia da eleição um feriado. Na semana passada, a progressista democrata Stacey Abrams apoiou sua proposta na CNN. Ela disse: o que o senador Manchin está apresentando são alguns blocos básicos de construção de que precisamos para garantir que a democracia seja acessível, independentemente de sua geografia. Mas ela não obteve suporte do Partido Republicano. O republicano Roy Blunt disse que se tornou o substituto de Stacey Abrams em vez do substituto de Joe Manchin. Na segunda-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, reconheceu que a votação provavelmente fracassará. Ela disse: é um passo à frente não esperarmos que haja 10 votos mágicos. Não estou sugerindo isso, mas apenas 2 semanas atrás houve dúvidas sobre se os democratas estariam alinhados. Certamente esperamos que seja o caso amanhã. Ela disse que se o projeto não for bem sucedido, eles suspeitam que isso levará a uma nova conversa sobre o caminho a seguir. Biden prometeu o que a Casa Branca chama de luta de sua persistência para garantir que os americanos tenham acesso às urnas. Agora vamos passar dos debates sobre como garantir a eleição para os debates sobre como proteger a fronteira. 56 republicanos da Câmara pedem que Biden substitua a vice-presidente Kamala Harris como a czar da fronteira. Eles observaram que Harris ainda não visitou a fronteira em meio a um aumento da imigração ilegal. Eles também citaram dados recentes do CBP que mostram que 180 mil pessoas foram detidas no mês passado depois de cruzar a fronteira ilegalmente. A carta diz: apesar de estar no meio de uma crise de fronteira que este país não via há 2 décadas, a vice-presidente Kamala Harris ainda não demonstrou o interesse adequado em observar esta crise em primeira mão. Acrescentando, nos 85 dias desde que a vice-presidente foi incumbida de resolver esta crise, ela ainda não visitou a fronteira nem se encontrou com agentes da patrulha de fronteira, oficiais de imigração e fiscalização alfandegária e oficiais locais de aplicação da lei.
Eles continuaram dizendo: em nossa experiência, é importante nos encontrarmos com esses funcionários para aprender sobre suas perspectivas e observações sobre as origens e motivações de milhares de pessoas que vêm aqui todos os dias. É um insulto à nossa diligente patrulha da fronteira, ICE e agentes de lei locais que colocam suas vidas em risco cada dia que a vice-presidente ainda não tenha falado com eles. Biden nomeou Harris para o cargo há mais de 80 dias para resolver o que a Casa Branca chama de causas profundas da crise migratória. As áreas da América Central que se enquadram nas causas profundas incluem pobreza, mudança climática e violência. Como parte de suas responsabilidades, Harris visitou recentemente a Guatemala e o México. Ela se reuniu com líderes para discutir as causas profundas da migração e também para exortar os migrantes a não virem para os Estados Unidos. Ela descreveu sua viagem como sendo um sucesso, mas vozes descontentes permanecem e muitos estão observando que Harris ainda não visitou a fronteira sul. A Casa Branca, no entanto, procurou esclarecer que Harris é responsável pelas negociações diplomáticas e, portanto, não precisa necessariamente visitar a fronteira. Muitos republicanos responderam dizendo que ainda é importante para ela visitar a fronteira. Embora a Casa Branca tenha evitado chamá-la de crise, os estados ao longo da fronteira já emitem declarações de emergência. Os governadores do Arizona e do Texas pediram ajuda a 48 estados na fronteira com o México. Logo depois, a Flórida atendeu ao pedido. Nebraska está seguindo o exemplo. Em 19 de junho, o governador Pete Ricketts anunciou que Nebraska enviará 25 soldados da patrulha estadual para Del Rio, no Texas, no final de junho. Eles estão indo para Del Rio possivelmente porque seu setor de patrulha de fronteira viu um aumento significativo de imigrantes nos últimos meses. Os soldados farão parceria com o Departamento de Segurança Pública do Texas e a implantação não durará mais do que 16 dias. Normalmente, apenas oficiais federais sob patrulha de fronteira, ou ICE, podem deter pessoas por crimes de imigração. Mas porque os governadores Abbott e Ducey declararam um desastre e uma emergência, a polícia estadual pode fazer prisões em seus estados. Ricketts disse que as políticas desastrosas da administração Biden-Harris criaram uma crise de imigração na fronteira e que Nebraska está se preparando para ajudar o Texas. Muitos republicanos atribuíram a crise na fronteira ao governo Biden por ele ter revertido as políticas da era Trump. E eles ainda não terminaram. O governo Biden acabou de reverter 2 decisões do procurador-geral feitas sob Trump. Elas são conhecidas como LEA-2 e AB-1 e AB-2. Elas mudam a forma como os migrantes podem obter asilo. O Congresso autoriza a concessão de asilos àqueles que demonstram estar fugindo da perseguição por pertencerem a um grupo social específico. O LEA-2 limita as circunstâncias sob as quais uma família pode se qualificar como um grupo social específico. O AB-1 afirmou amplamente que vítimas de atividades criminosas privadas, como violência doméstica ou violência de gangues, não se qualificam para asilo, exceto talvez em circunstâncias excepcionais. O procurador-geral Merrick Garland emitiu uma nova diretriz para os juízes de imigração pararem de seguir as 2 regras. Isso significa que agora é mais fácil para os migrantes obter asilo se eles alegarem que enfrentam violência doméstica ou violência de gangues. A procuradora-geral associada Vanita Gupta escreveu um memorando explicando as decisões aos juízes de imigração. Essas decisões envolvem questões importantes sobre o significado das leis de asilo de nossa nação, que refletem o compromisso da América em fornecer refúgio a algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo. Garland disse que estava fazendo as mudanças de acordo com o atual governo. Isso depois que o presidente Joe Biden ordenou que seu escritório e o Departamento de Segurança Interna elaborassem regras que tratassem de questões complexas da lei de imigração sobre grupos de pessoas que deveriam se qualificar para asilo. O ICE sob Biden desmantelou recentemente o Escritório de Envolvimento de Vítimas de Crimes de Imigração, o VOICE. Trump o havia criado em 2017 para ajudar vítimas de crimes cometidos por imigrantes ilegais.
O governo Biden o substituiu pelo Linha de Serviços de Desenvolvimento de Vítimas. Eles o chamam de Sistema de Apoio Inclusivo para todas as vítimas, independentemente do status de imigração ou do status de imigração do perpetrador, e um ponto de acesso simplificado e abrangente para todas as vítimas. O secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse: todas as pessoas, independentemente de seu status de imigração, devem ser capazes de acessar os serviços para vítimas sem medo. Esta administração está empenhada em fornecer uma fonte confiável de informação e orientação para todas as vítimas, independentemente de seu status. O diretor do ICE em exercício, Ty Johnson, disse que as pessoas que entrarem em contato com o novo escritório para obter ajuda não serão questionadas sobre seu status de imigração. O novo escritório adiciona um serviço para potenciais destinatários de T-Visas, que são designados para vítimas de tráfico de pessoas, e U-Visas, que são destinados a vítimas de crimes violentos nos Estados Unidos. O ICE disse que um dos serviços oferecidos é o Detention Reporting and Information Line, que fornece às vítimas a capacidade de relatar incidentes de agressão sexual ou física, abuso ou maus tratos durante a detenção do ICE. Mas então, por que o governo Trump havia colocado em prática tais políticas? Gene Hamilton disse em um comunicado que ele acredita que a mudança levará a mais pedidos de asilo com base no crime e que o crime não deve ser uma razão para proteções. Hamilton foi um contribuinte importante para as políticas de imigração do presidente Donald Trump e serviu no Departamento de Justiça. O primeiro procurador-geral de Trump, Jeff Sessions, disse durante um discurso em 2018: o sistema de asilo está sendo abusado em detrimento do Estado de Direito, das políticas públicas sólidas e da segurança pública, e em detrimento das pessoas com reivindicações justas. Esta é uma grande parte do que tem sido corretamente chamado de pegar e soltar. O asilo nunca foi feito para aliviar todos os problemas, mesmo todos os problemas sérios que as pessoas enfrentam todos os dias em todo o mundo. Um arquiteto-chave das políticas de imigração de Trump, Stephen Miller, chamou a decisão de fechar o Voice de uma mancha moral na consciência de nossa nação. Ele comparou o novo escritório da Drug Enforcement Administration com a abertura de um call center para ajudar traficantes de drogas a conseguir advogados e anistia por seus crimes. Bárbara Gonzalez, então diretora do Voice, disse aos repórteres em outubro de 2019: eu tive que segurar a mão de muitas mães que perderam um filho para um motorista alcoolizado ou outra pessoa que foi estuprada por um estrangeiro ilegal ou alguém com ligação com a imigração. É um problema que não podemos ignorar como país. Um analista de políticas para segurança interna e política cibernética da Heritage Foundation, David Inserra, escreveu um relatório em 2018 dizendo que o sistema de asilo dos Estados Unidos pode sofrer abusos e agir como um caminho para mais imigração ilegal. Enquanto isso, um grupo de 12 senadores do Partido Republicano está pedindo ao chefe do DHS para divulgar o projeto de revisão da imigração de Biden. Eles estão pedindo que o secretário do DHS, Alejandro Mayorkas, libere imediatamente um rascunho de 46 páginas chamado Plano do DHS para restaurar a confiança em nosso sistema de imigração ilegal, que foi relatado pela primeira vez no New York Times. Ele supostamente mapeia os planos do governo Biden para uma expansão significativa do sistema de imigração ilegal. Eles dizem na carta: é preocupante que o Departamento de Segurança Interna mantenha esse tipo de informação oculta do Congresso e do público, mas compartilha-o com a mídia. Essas propostas têm o potencial de comprometer a integridade de nosso sistema de verificação de imigração em detrimento da segurança nacional e pública. Eles estabeleceram um prazo de 15 de julho, dizendo: esses documentos devem ser divulgados até o mais tardar em 15 de julho de 2021. A falha em compartilhar os dois documentos com o Congresso até essa data será tratada como obstrução à supervisão legítima do Congresso. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.